Eu sou o Rafael Toro, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso terceiro episódio da nossa websérie da educação financeira Papo que Rende. Nos episódios anteriores, a gente viu o que é gestão financeira, orçamento familiar, balanço patrimonial e também a matemática comportamental. Hoje nós vamos entender o que afeta o valor do nosso dinheiro e para isso eu vou te explicar os conceitos básicos de economia. Mas te acalma, que não tem nada complicado nisso aí, porque eu não vou te ensinar através do economês, eu vou te ensinar na parte prática da vida. Galera, primeiramente, vamos entender o que é economia e como as decisões financeiras de hoje impactam o nosso futuro. Eu sei que eu te falei que eu não ia falar aqui em economês, mas primeiramente, a economia é a ciência que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Mas o que significa isso como um todo? É o seguinte, vai ter alguém que vai começar a produzir, tirar lá o produto da terra, vai colher e depois alguém vai distribuir, vai levar até a tua casa. É isso que estuda a economia, do início até o final. Por isso que eu te falei que é a compra dos bens e dos serviços, a contratação desses serviços. É isso tudo que está estudando a economia. Naquela frase inicial, né? Bem economês. Mas fica ligado aqui comigo que tu vai entender essa importância de a gente compreender todo esse processo, essa cadeia do início até o final. E no final, você está comprando as coisas, não é verdade? Mas com o quê? Com o dinheiro. Mas você já pensou qual que é a função do dinheiro em toda essa história? Ainda não? Eu vou te contar. Você já pensou o quão difícil seria comprar leite, comprar carne, contratar um serviço se não existisse essa tal de moeda, não existisse o dinheiro? Como é que você conseguiria tudo isso, não é verdade? Então, esse tal de dinheiro, a moeda, ela tem que ter três funções. E quais são elas? A primeira função é a função da contagem. O que é contagem? Você sabe que eu tenho 10 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais, você consegue contar. O segundo é o que a gente chama de reserva de valor. Se você receber 100 reais e deixar guardado em casa, daqui a um ano, tu consegue ou não consegue comprar as coisas que você desejava hoje? Isso é o que a gente chama de reserva de valor. E o terceiro ponto de tudo isso é ele poder servir como uma moeda de troca. Alguém que você entrega 100 reais e outra pessoa vai te entregar o leite, vai te entregar a carne. Então essa é a função para facilitar esse processo como um todo. Porque senão, como que você conseguiria comprar tudo se você fosse uma costureira, se você fosse um pintor, se você fosse um motorista? Como que você faria tudo isso? Eu vou dirigir tantas horas para você e você me entrega 100 litros de leite. Olha só a importância dessa criação, a tal da moeda. Sabe aquele segundo item que eu te falei sobre a reserva de valor? Na verdade, você não pega 100 reais e guarda debaixo do colchão. Quando você pega esses 100 reais que você não gastou hoje, você quer guardar ele e quer que ele aumente, que é aquilo que a gente chama de rentabilidade. E o segundo ponto desta reserva de valor, quando você guarda ele, é o seguinte: você quer comprar mais coisas do que você comprava hoje. O problema é que os bens e os serviços aumentam de preço. É o que a gente vai chamar de inflação. E eu vou te explicar esses conceitos importantes sobre o que influencia o valor do nosso dinheiro. E o primeiro que todo mundo já ouviu falar é essa tal de inflação. A inflação, ela é o aumento geral dos preços dos bens e dos serviços ao longo de todo o tempo. Quando a inflação está alta, o poder de compra do dinheiro diminui. Ou seja, você consegue comprar menos com a mesma quantidade de dinheiro, que foi o exemplo que eu trouxe lá atrás da minha mãe, que o quilo da carne custava 50 reais, um mês depois custava 250 reais e para ela manter o poder de compra, o que ela fez foi comprar um freezer, porque no final o dinheiro tem duas funções: a gente comprar bens e contratar serviços novos. É para isso, no final das contas, com aquele meio de troca. Eu sei que eu te contei que as três funções de uma moeda é a reserva de valor, a questão da contagem e ela ser aceita como meio de troca. Mas eu bati nesse último, que o dinheiro funciona para você comprar bens e contratar serviços. Mas o que adianta você ficar guardando dinheiro e as coisas ficarem subindo de preço? E isso faz com que você fique cada vez mais pobre.
E quando você guarda dinheiro, você precisa primeiramente fazer com que o teu recurso, a tua reserva de valor, o dinheiro que você guardou, supere essa tal da inflação. E para isso, existem aplicações financeiras que você vai ter. Agora eu vou te falar sobre o segundo indicador econômico importante. O segundo indicador importante é a taxa de juros, que é o custo de tomar o dinheiro emprestado ou o ganho de emprestar dinheiro. Quando as taxas de juros estão altas, fica mais caro você pegar dinheiro emprestado para poder comprar um imóvel, comprar um carro, mas também você pode ganhar mais quando você está emprestando, por exemplo, para o governo ou para uma instituição financeira. Mas quando as taxas de juros estão baixas, o contrário é verdadeiro, o que significa que você ganha menos na tua rentabilidade, mas você consegue pegar dinheiro emprestado para comprar um bem, um imóvel, um veículo de uma forma muito mais barata. O ponto aqui é você, em qual dos dois lados eu vou estar? Eu sou a pessoa poupadora que vou me beneficiar dos juros ou sou a pessoa tomadora que fico gastando muito mais do que eu precisava para viver? Pense, qual dos dois lados você quer estar? Então, com isso, você entendeu agora a importância da tua gestão financeira. E aí vem a pergunta, Toro, o que é maior? Esse custo do dinheiro, dos juros, da rentabilidade ou da inflação? Na verdade, o que acontece é todo mundo quer ganhar no mínimo a inflação. Então, na realidade, na parte econômica, os juros precisa ser a inflação mais uma certa rentabilidade, que é o que a gente chama de juros reais, que é o quanto a mais esta tua aplicação financeira está rendendo em relação à inflação. A parte técnica seria a taxa de juros ajustada pela inflação. É a verdadeira taxa de retorno do investimento após descontar a inflação. Esse é o nosso carinha. Talvez você já deve ter escutado na política, no jornal, o juro real brasileiro está alto, o juro real brasileiro está baixo. O que é isso? Quanto que está a inflação que o governo está dizendo? 5% ao ano? Quanto que está os juros que o governo brasileiro está pagando? Inclusive para você que está poupando dinheiro e emprestando para ele. Está 10? Esta diferença seria o juro real da economia brasileira. Mas aí vem uma coisa, como que eu calculo essa inflação? Porque eu vi que um imóvel custava 100 mil e agora custa 150 mil, o mesmo imóvel, 50% de aumento. Mas eu vi que o preço da passagem de ônibus estava R$ 6,00 e agora está R$ 6,60, subiu apenas 10% o valor, ou seja, uma inflação no transporte público de 10%. E na comida? A gente tem arroz, a gente tem feijão, a gente tem massa, a gente tem ovos, a gente tem carne, tem tantos produtos diferentes e cada produto sobe de um preço de uma forma diferente. E aí o governo veio e disse, eu vou calcular de uma forma para poder corrigir algumas coisas para você, inclusive o salário. E assim o governo criou um indicador chamado IPCA para calcular a inflação brasileira, que é o índice de preço ao consumidor amplo. Quem calcula isso é o IBGE. O IPCA, ele mede a variação de preço de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias. Essas famílias precisam ter até 40 salários mínimos. E esse é o principal indicador de inflação no Brasil. Então, quando o governo fala que a inflação foi de 4% ao ano, ele está se referindo a este indicador, ao tal do IPCA. Existem outras formas de calcular. Existe uma instituição chamada Fundação Getúlio Vargas, que ele calcula não os preços através do varejo entre as famílias, mas sim os preços através do atacado, onde são as empresas comprando e contratando lá. E aí, dentro desse seu cálculo, ele chama de IGPM. Muitas vezes, os aluguéis dos imóveis, eles são corrigidos por este cálculo e não pelo IPCA. Quando você compra um imóvel na planta, você vai ver que as construtoras vão falar o seguinte, vou corrigir este imóvel pelo valor não através do IPCA e nem pelo IGPM, vou calcular ele pelo INCC, que é um custo da construção civil. Então existem várias formas de saber por que eles calculam ali. Porque o preço do arroz, o preço do feijão não importa. O que importa é o preço do cimento, por exemplo. Então, cada segmento tem uma maneira de calcular isto. Mas o oficial do Brasil se chama IPCA.
E daí nós temos a parte de rentabilidade, que é a taxa de juros. O primeiro deles a gente chama de DI. Claro que a gente vai ler no mercado como CDI, que é o Certificado Depósito Interbancário. Certificado é um contrato de empréstimo. DI é o nome da taxa. Por isso que a gente vê esses dois nomezinhos muito parecidos aí. Mas o que acontece? Quando um banco empresta dinheiro para outro banco, ele fala o seguinte: quero um dinheiro, tô te emprestando, eu quero uma certa rentabilidade. Quanto que você vai me pagar? E ele vai dizer tanto. E esse vem o tal do DI, quando eles emprestam sem garantias nenhuma e nada mais. Mas existe uma outra taxa. Qual que é a taxa? A taxa do governo. Essa taxa do governo é chamada de Selic. Quando alguém empresta dinheiro para o governo, ele quer uma taxa. E esta taxa daí se chama Selic porque é negociada num sistema chamado Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Toro, eu já vi duas taxas dessa, a Selic Meta e a Selic Over. Eu sei. O que quer dizer isso? Selic Over é a Selic que de fato está acontecendo hoje. A meta é quanto que o governo quer conseguir que o Brasil consiga pagar de juros. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão dizer o seguinte: olha, governo, eu sei que a tua meta é 10% ao ano, mas eu não vou te emprestar 10, eu vou te emprestar 11. Então nós temos uma meta do governo a 10, que é a Selic Meta, e o que está acontecendo, que é 11, que seria a Selic Over. Então nós também temos esses nomezinhos aí acontecendo no mercado. Mas tudo isso você pode ganhar. Posso? Sim. Emprestou dinheiro para o governo? Uma das formas de aplicação é ganhar exatamente essa taxa, a Selic Over. E emprestou o dinheiro para um banco, uma das taxas que você pode ganhar é esse tal de CDI. E daí, diante de tudo isso, as aplicações financeiras se baseiam nessas taxas. Porque o maior tomador de crédito é o governo brasileiro. Ele é o melhor pagador, porque ele não tem risco de crédito. A gente chama até de risco soberano. E as aplicações financeiras nos bancos estão lá atreladas a CDI, atreladas ao IGPM, atreladas ao tal do IPCA. Você pode escolher, mas todas as aplicações eu vou te explicar daqui a pouco como você consegue ganhar esse dinheiro, combater a inflação e conseguindo proteger o valor do teu dinheiro no tempo. Mas como eu te falei, você consegue ter rentabilidade emprestando dinheiro para o governo, emprestando dinheiro para os bancos, mas também emprestando dinheiro para as empresas, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, e tem nomezinhos para isso. Mas se você não quiser ir emprestar dinheiro, você pode fazer o quê? Se transformar sócios de empresas, comprando ações na bolsa de valores, ou inclusive você comprando um terreno, comprando uma casa para alugar, comprando um imóvel, se você quiser esperar pela valorização dele. Existem várias formas de ter rentabilidade, mas a principal delas que você precisa entender dentro dos nossos conceitos de investimentos é: não coloque todos os ovos em uma única cesta, porque se essa cesta rasgar, você quebra os ovos. Então diversifique seus investimentos. Se você colocar tudo em imóveis, qual que é o problema? Você tem um risco chamado de liquidez. Precisa de imóvel? Você não consegue vender o banheiro daquele apartamento, você tem que vender todo ele e é difícil muitas vezes achar um comprador. Se você só tem ações na empresa, pode vir um fato sistêmico aí no mundo e os valores das ações diminuírem. Se você só tem renda fixa, o que pode acontecer quando você empresta o dinheiro para alguém? As empresas podem começar a dar calotes. Existem vários riscos no mercado, mas se você diversificar nas classes de ativos, você diversificar os seus empréstimos nas empresas, o teu risco acaba sendo muito menor. Mas olha só que interessante, quando a economia está indo super bem, o que acontece com as empresas? Elas lucram muito mais, então você talvez queira ser sócio das empresas por entender sobre os indicadores econômicos. Mas se a economia não está indo tão bem, talvez você queira garantir mais a tua rentabilidade, emprestando dinheiro e pedindo garantias. Por isso que a economia está extremamente linkada com os teus investimentos para você atingir os teus sonhos e conquistar os teus objetivos. Dentro desses investimentos existem vários nomezinhos. Os mais básicos eu vou te passar agora, mas eles são fundamentais para todos os investidores. Existe um tal de CDB, o Certificado de Depósito Bancário, que é quando você empresta para quem? Para um banco. Você escolhe qual indicador econômico você quer de rentabilidade. Sério? Sim. Se você quer através do DI,
Aí você pega um CDB através do CDI e ele vai render essa taxa dos empréstimos entre os bancos. Mas talvez você não queira esta variação, você vai querer o quê? Eu quero ganhar com certeza 10% ao ano. O que você escolhe? Um CDB pré-fixado e já vai estar a rentabilidade lá para 1, 2, 3 anos. E existe também esses CDBs através da inflação. Eu quero ganhar toda a inflação do período mais um valor fixo, mais 3, mais 4, mais 5. Então, se a inflação subir muito, você vai ganhar toda a inflação mais este fixo. Já garantido todo esse. Só que o problema é que essas aplicações têm o quê? Imposto de renda. As rentabilidades não são líquidas. Quando você ganhou lá seus 10, 15, 20 mil reais de aplicação, o governo diz, eu quero um pedacinho disso. Surge o imposto de renda. Não tem como escapar disso, Toro? Tem sim. Existem algumas aplicações que o governo diz, eu vou incentivar, não vou te cobrar imposto nenhum. Sério, Toro? Quais são esses? São quando terminam com a palavra imobiliária ou uma palavra de agronegócio, ou nos remete ao agronegócio, como por exemplo as LCIs ou as LCAs, as letras de crédito imobiliária ou as letras de crédito do agronegócio. Ela te dá essas rentabilidades também, baseado a pré-fixado, a taxa DI, ao IGPM, ao IPCA, você vai escolher aquilo que o banco está ofertando. Mas você não precisa pagar imposto de renda desde que seja pessoa física, tá? Pessoa jurídica paga imposto igual. Mas se você não quiser emprestar o dinheiro para os bancos, você pode emprestar o dinheiro para outras empresas, como por exemplo, o que eu te falei, a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Isso significa que você vai assinar um contrato chamado de debêntures. Claro que ali nós não temos um tal de um protetor. Qual o protetor que eu tinha antes? Um tal do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Quando você empresta o dinheiro para uma empresa não financeira, você não tem essa proteção. E aí você precisa saber quais são as garantias que as empresas estão colocando. Mas você consegue sim aumentar a sua rentabilidade. Dentro dessas debêntures, também existe algumas que o governo incentiva. Como é que a gente chama? Debêntures incentivadas. Daí também não tem imposto. Tem muitos produtos interessantes no mercado. Mas, Toro, tanto banco quanto empresas não financeiras têm risco de me dar um calote, não é verdade? Sim, é o risco de crédito. Tem um que não tem. Qual que era? Era o governo. O governo não tem risco de crédito. Meu Deus, sério? Exatamente, a gente chama isso de risco do país, o risco soberano. Para você emprestar o dinheiro para o governo, você vai fazer uma aplicação em títulos públicos federais. E existe uma sopa de letrinhas lá, mas que agora tem uns nomes muito mais agradáveis. Existe o Tesouro Pré-Fixado, que o nome antigo dele era LTN. Eu vou focar só nos nomes novos, tá bom? Então o Tesouro Pré-Fixado, você vai lá, empresta o dinheiro para o governo e o governo vai te dar uma taxa garantida. Mas você recebe o dinheiro só no final, não tem dinheiro no meio do caminho, o tais dos cupons. Agora existe um outro que é o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais. O que quer dizer isso? Que a cada semestre o governo te paga um pedacinho do que você emprestou para ele, mas são títulos pré-fixados, você já sabe a rentabilidade. Tem um outro chamado de Tesouro Selic. O que você está ganhando? A taxa Selic. Ele não paga juros no meio do caminho, só no final. Você vai lá, empresta o dinheiro para o governo e todo dia sobe um pouquinho. Tem outros dois que você empresta o dinheiro para o governo e você ganha a tal da inflação mais um juros fixo. Quais que são eles? É o Tesouro IPCA com juros semestrais ou aquele que não tem essa palavrinha. Qual que é a diferença? Um vai pagar toda a rentabilidade lá no final e o outro fica te pagando a rentabilidade a cada 6 meses. E como que eu faço essas aplicações, Toro? Através de um sistema chamado Tesouro Direto. Você entra lá tesourodireto.com.br, tudo mais lá, e escolhe qual que é o título, você escolhe de onde vai ser o teu dinheiro e paga para o governo e você começa a ter essa tal da rentabilidade, emprestando dinheiro para o governo. Só que eu vou te dar aqui uma dica. Você muitas vezes não precisa esperar até o final lá para receber o dinheiro,
Porque o governo tem um programa chamado Programa de Recompra Diária. Se você quer pegar o teu dinheiro antecipadamente, você tem que ir lá no sistema e vender o teu título. Só um detalhe, tá? Talvez a tua rentabilidade não seja aquela esperada, porque você está saindo antes do prazo acordado lá no início, que era lá no final do contrato. Saindo da renda fixa e entrando na renda variável, você pode adquirir, por exemplo, ações lá na Bolsa de Valores ou mesmo imóveis. Imóveis, Touro? Sim, é o que a gente chama de fundos imobiliários. Você adquire uma empresa que esta empresa está fazendo a administração de imóveis, tá? Diferente da renda fixa, onde você já tem uma rentabilidade atrelada desde o início, pode ser da forma pós-fixada, como eu te expliquei ali no DI, ou na pré-fixada, que você já sabe desde o início. Na renda variável, você não tem essas condições. O teu retorno pode ser muito maior, mas também ele pode ser menor. Isso vai depender das condições do mercado. É uma opção de investimento que pode oferecer maiores retornos, mas também envolve maiores riscos. Então, entender as aplicações mais básicas é o primeiro passo para você começar a investir de uma forma consciente. Só que eu não quero que você pense nos teus investimentos de forma isolada. Eu vou olhar a minha aplicação nas ações, eu vou olhar a minha aplicação naquele fundo imobiliário, eu vou olhar a minha aplicação naquele título do governo. Não, você deve olhar as suas aplicações de forma como fosse uma cesta do supermercado, uma cesta de produtos que você precisa para sua alimentação: arroz, feijão, salada, carne, leite. Você precisa de um conjunto de produtos para você ter uma boa alimentação. Os investimentos são as mesmas coisas. Você precisa ter um conjunto de investimentos para você ter uma boa rentabilidade, diminuindo o seu risco. Isso é o que a gente chama de não colocar todos os ovos na mesma cesta, diversificando e protegendo o seu dinheiro. Então, CDBs, títulos públicos do governo, ações, fundos imobiliários são apenas algumas das opções que você pode considerar para compor a sua cesta de investimentos. E eu sei que você pode estar pensando nesse exato momento: foi muito investimento, são muitos nomes diferentes. Mas não se preocupe, existem diversos profissionais no mercado que passam o dia inteiro estudando e querendo entender o que você precisa para atingir o teu objetivo de uma forma que possa aumentar a sua rentabilidade e inclusive diminuindo o risco. No próximo vídeo eu vou te apresentar algumas dessas soluções e com isso você vai encurtar o tempo para você conquistar aquele sonho da compra da sua casa, da compra do seu carro ou da sua viagem com a sua família. Obrigado por assistir, até lá!